Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui fala o professor Daniel, professor da turma do terceiro ano. Vamos começar hoje o estudo da eletrostática, que nós chamamos de parte um. Vamos fazer um pequeno histórico para que você possa entender e que você possa analisar a aula com calma e que você possa tirar suas dúvidas. Você que está em casa também possa tirar também, mandando no chat, lá do webclass também. Também com a gente que nós vamos começar essa aula após a vinheta. Bem, galera, seguinte, o que é a eletrostática? Para que você possa entender legal a questão da eletrostática, faremos um pequeno histórico. Primeiramente, vocês sabem o que é ambar? Bem, o ambar, ele é como se fosse ele é retirado lá daquelas árvores, que essas árvores, elas servem justamente em outras palavras, do pinheiro, você tem lá uma partinha lá de um fóssil. Esse fóssil é uma semente de fossilização e, além de ser um fóssil uma semente de fossilização, esse ambar ele serve muito para que você possa fazer aqueles objetos ornamentados. Então, esses objetos ornamentados, você tem ela em duas colorações. Ou você pode encontrar na forma da entonação do amarelo, ou você pode também encontrar na entonação do vermelho. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui algumas imagens para que você possa ver. Então, olha só, aí está projetando aí na tela de vocês, depois vocês possam ver com calma. Esse é o ambar. O ambar, ele vem lá do latim que você pode chamar de elétron. O elétron é o que nós chamamos de ambar, tá bom? Então, aí mais ou menos o histórico da nossa eletricidade. Então, naquela época, observava-se que esse tipo de objetos, eles acabavam, na verdade, atraindo, pelo processo que nós veremos daqui a pouco, o processo de eletrização. Então, esse é o ambar. Toda vez que você ouvir essa palavra ambar, associa sempre ao termo eletricidade. Mas aí, professor, eletricidade? Porque daí, se você pegar materiais, isso você fazer pelo processo de pegar um atrito, ficar e tal, aquela coisa do... Deixa eu pegar essa tela aqui, ó. Aqui, ó. É aquela situação que você tem quando você pega aquela história do balão, que você começa a atritar no seu cabelo, você vai percebendo que haverá ali situações de trocas entre cargas elétricas. Então, toda vez que você ouvir essa palavra ambar, associar sempre a carga elétrica e associar sempre esse termo chamado de elétron, tá? Que vem lá do latim chamado de eletricidade. Então, daí mais ou menos o histórico para você. Aí, o que foi que aconteceu? Esse nosso amiguinho aqui, ó, que vai aparecer na sua projeção, é o Tales de Mileto, 6 antes de Cristo. O que foi que Tales de Mileto ele fez? Ele pegou, esfregou o ambar, aquele objetinho lá que você viu, que ele é um objeto de fossilização através de algumas árvores macias, como é o caso do pinheiro, seria uma semente. E ele pegou, então percebeu que o ambar, ele conseguia atrair, por exemplo, a lã. Então o ambar, ele conseguia atrair a lã e perceber cega, mas tem alguma coisa assim, porque esse objeto, quando eu consigo esfregar, ele consegue atrair. Aí ele veio algumas imaginações que elaborou algumas teorias que seriam necessárias. Então, esse é o nosso Tales de Mileto, 6 a.C., ele já comentava mais ou menos sobre esse processo, e esse processo ele era interessante para que os fenômenos que eram explicados somente pela Grécia, eles tentavam explicar tudo que estava associado a fenômenos da natureza. Tá? Ó, ficou legal. Esse é o Tales de Mileto, 6 a.C., né? Ele começou a criar algumas máquinas. E algumas máquinas, a gente vai mostrar aqui para você, ele fez uma experiência em público. Então, ele pegou, fez essa experiência em público, aí que a gente vai mostrar para você em outras imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui na internet, que esse experimento ele percebeu que isso aí é faísca. Então, talvez essa máquina você tenha visto por aí, em comentários ou algo do tipo, e ele já fazia esse tipo de experimentos para tentar explicar o comportamento
dessas cargas elétricas que até então era eles tentavam analisar o comportamento desses elementos que nós temos na nossa natureza, tá? Então, olha só, outra coisa que a gente pode dar como referência, também que estudou muito essa parte da história da eletricidade, seria o Benjamin Franklin, né? Então, ele estudou muito sobre a questão dos rádios, aquela história lá da pipa, que bateu um rádio, acendeu uma lâmpadazinha, enfim. Então, ou seja, Benjamin Franklin, estamos falando acho que 1752, mais ou menos, ou seja, meados do século XVIII. Então, já explicava mais ou menos também sobre essa questão do estudo da eletricidade, tá? Então, esse é o modelo de John Dalton, que está aparecendo para vocês aí na tela. Então, aí depois percebeu-se que houve uma evolução dos modelos atômicos. Mas, professor, para mim recorrer à questão dos modelos atômicos, eu preciso primeiramente definir o que é um átomo. Não é isso? Então, um átomo, você vai ver aí, está no teu capítulo 1, acho que é a segunda página do seu cadernão, ele diz o seguinte, que para você recorrer aos átomos, ao modelo atômico, você precisa entender o átomo em si. Então, o átomo, o nome já está dizendo, a palavra A significa ausência e tomou significa aquilo que não que seria a divisão, ou seja, algo que não dá para dividir. Bem, se você pegar os modelos atuais, e se você pegar os modelos atômicos hoje mais evoluídos, que nós chamamos, daqui a pouco vamos falar dos modelos quânticos, você percebe que hoje, que a gente vai falar daqui a pouco dos prótons, elétrons, nêutrons, enfim, principalmente prótons e nêutrons, vocês verão que outras partículas formam o prótons e nêutrons. Professor, mas eu entendi que só eram essas três. Não. Aí, por isso que você tem hoje os colonizadores de partículas, né? Os colonizadores de partículas, você percebe que a partir de uma estrutura, você tem nessa estrutura algo para ser explicado. Ou seja, para me formar isso daqui, eu preciso da matéria bruta. Mas, da matéria bruta, ela precisa de algo que formou essa matéria bruta. Deu para entender a ideia? Então, ou seja, você vai ver que daqui a pouco que prótons e nêutrons, eles precisam de outras partículas para formar os prótons e nêutrons, pelos modelos quânticos atuais. Então, veremos daqui a pouco o modelo de Rutherford e Bohr, que é o modelo clássico, como já está dizendo, modelo clássico, porque existe um modelo mais atual que a gente utiliza principalmente na área da ciência, principalmente na física e na química. Então, esse primeiro modelo que nós estamos mostrando aqui para você é o modelo de Dalton, ou seja, fosse algo oco, não fosse algo assim maciço, enfim, tá bom? Ou seja, praticamente você percebe que não tem quase nada aqui, né? A famosa, é por isso que é chamado, o modelo dele é a famosa modelo bola de bilhar, né? Então, olha só, estamos mostrando para você agora o modelo de Thomson, ou Thomson, tanto faz, que é o chamado modelo pudim de passas. Para quem sabe, aquele pudim de passas, por quê, professor? Esse modelo dele, ele percebeu o seguinte, ele pegou um tubo catódico, só que é um tubo catódico. Imagine você naquela antiga TV, aquelas TVs de válvulas que tinha a parte da tela dela era meia côncava, enfim. Então ele fez uma emissão de um laser, vamos dizer que fosse um laser. Ele percebeu o seguinte, que lá dentro do gás, o gás ele começou a reagir. E essa reação, poxa, se isso aqui é negativo, é porque lá dentro existe algo positivo. Então, o modelo dele é chamado modelo pudim de passas. Ele colocava uma carga positiva, algo bem gigantesco, enquanto que nas proximidades dessa carga positiva, ele colocou várias cargas negativas nesse caso. Então, ou seja, o modelo de Thomson, ele mostra que começou a evolução lá do John Dalton, que ele chamava aqui, ó, são esferas maciças apenas. E agora já está falando que tem já uma partícula, já tem uma carga positiva, porque ali foi emitida uma carga negativa e assim vai. Então, repare, já começou a aparecer cargas positivas e começou a aparecer as cargas do quê? Negativas, perfeito. Então, galera, ó, esse é o modelo do nosso amiguinho, o J.J. Thomson, tá? Filho dele, anos mais tarde, né? Ganhou o prêmio Nobel de Física, né? Por experimento, também provando algumas experimentações nessa área da eletricidade também. É isso que eu quero mostrar para vocês, ó.
para que ele achava que tinha uma carga positiva gigantesca, né? Nessa carga positiva você tinha o quê? Cargas negativas estavam sobre essa carga positiva, tá? Mas, professor, cadê o nêutron? Nêutron, você vai ver daqui a pouco, ele só foi descoberto, entre aspas, lá na década de 30, de 1930, 1931, 32 mais ou menos, que foi o nosso amigo Chadwick. Bonito nome, né? Chadwick foi quem descobriu o nêutron, tá? Aí se você tem lá dentro, nos modelos clássicos, o modelo tanto o positivo e o negativo, que já foi a evolução dos modelos atômicos, tá? Então, chegamos ao modelo clássico, o modelo de Rutherford, e o Niels Bohr acabou ajeitando o seu modelo, acho que foi em 1913. Um dele foi lançado em 1911, se não me engano, e o outro foi lançado em 1913, tá? Tá. Tudo isso para explicar sobre a questão da carga elétrica, galera. Agora, vamos fazer aqui um aparato. Então, aí, galera, como nós comentamos aí, estou comentando com vocês os prótons, carga positiva, os elétrons são carga negativa e os nêutrons não tem carga nesse caso, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, esses são os modelos atuais que a gente usa na ciência moderna, principalmente para explicar o comportamento, para explicar os modelos atuais que a gente analisa, que são os modelos quânticos. Então, você tem ali alguns nomes bonitinhos, que nós vamos estudar isso principalmente a gente falar sobre a física moderna, que é uma física que a gente chama uma física de 1900 em diante, onde esses modelos aí vão falar sobre quântica, vão falar sobre teoria da relatividade, e a gente vai chegar a esses modelos que a gente vai analisar com você. Por exemplo, Max Planck, ele conseguiu pegar, por exemplo, tem um livro dele que ele lançou, Dedução, que ele conseguiu pegar, fazer uma unificação tanto da termodinâmica, tanto com a questão da física aplicada, física das partículas, enfim. Aí você tem o Heisenberg, nome bonito, né? Heisenberg. Então, tá aqui o nome dele, Ernest Heisenberg. É um W aquilo ali, né? Nome bonito desse aqui, ó. Olha o nome do cara, Schrödinger. Schrödinger também, a gente baseia-se o comportamento ali dos elétrons, a questão ali das cargas elétricas e tal, enfim. Aqui nesse modelo que eu falei para vocês, que dentro do núcleo do átomo você tem outros átomos que formam os prótons e nêutrons. Como assim, professor? Peraí, isso me deu agora nome. Sim, agora eu não entendi. Como assim? Não é só aquelas partículas que o senhor falou que são prótons, elétrons, nêutrons? Pessoal, tudo bem, elétrons. Os elétrons são chamados de leptons, hoje dentro da ciência moderna. Mas na área, assim, da área de quântica, que a gente chama, prótons e nêutrons, eles são formados com outras partículas que formam elas. Vou mostrar aqui para vocês aqui imagens, para ficar legal o entendimento da aula. Ó. Então, galera, ó, essas são as partículas que nós comentamos com vocês, que são os quarks, né? Os 6 quarks são esses, up, down, string, em inglês é terrível, né? Bottom, top e star. Isso está tudo em inglês aí. Então, se você pegar, por exemplo, hoje no acelerador de partículas, se você pegar prótons com outro prótons, pá, e colidir, vocês vão ver essas partículas aparecendo dentro do que nós chamamos de computadores quânticos. Bacana, né? E você vê um pouquinho da história para que você possa entender legal. Aí tem aqui, ó, para que você possa entender legal, ó, o upper, acho que esse aqui o top, que é o charmoso, né? Aí o top, né, que seria o cara do chapéu, bottom, stringer, acho que é stringer em inglês, né? E o down, que é para baixo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, se vocês pegarem outros átomos, prótons, e se você pegar outro próton e colidir com outro próton, vocês verão dentro dessa partícula de próton, você tem outros partículas que eram uma daquelas duas que apareceram lá, que é o up e down. Tranquilo? Beleza? Então, hoje seguimos esses modelos quânticos, esses modelos que são os modelos atuais.
Mas a nível de Enem, a gente estuda o modelo clássico. Tá? Às vezes entra aqui alguns modelos quânticos para a questão de análise, principalmente na parte da física moderna. Tá? Então, olha só. Então, para que vocês possam lá pegar o próton, tentar ver as outras partículas na eventualidade, aí você tem essa questão aqui desse grande colonizador de partículas. Ele fica entre dois países, tanto França, tanto na Suíça. Então, aqui dentro, nesse túnel, né, você emite ali uma radiação, somente de feixe de prótons. Aí, esse próton ele vai colidir com outro, aí dali você consegue despedaçar o próton, aí você vai vendo essas partículas que a gente consegue ver dentro dos computadores. Então, galera, ó, como a carga elementar, o valor dela, seja ela para o próton, para o elétron, vamos trabalhar sempre a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então, toda vez que aparecer carga elétrica, vai aparecer esse símbolo aqui, que é a unidade do sistema internacional, que seria o Coulomb, tá? Pessoal, como escreve isso? É assim, ó. Tá? CO, aqui é CO, tá? CO Coulomb, aqui é um M, tá? Então, repara que um Coulomb é muito grande. Então, vamos trabalhar o quê? Sempre casas submúltiplas. Quais são essas casas submúltiplas? 10 elevado a menos 3 Coulomb. Nossa, legal. Isso aqui é o micro, né? 1 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Isso aqui é um N minúsculo, de nano. Aí que vem o termo nanotecnologia. Muito pequeno, mais ainda. Diminui 3 vezes mais. No caso para baixo, ó. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Então, geralmente, vai aparecer bastante esses dois aqui, ó. Que são já proporções menores, nesse caso do Coulomb, tá? Então, essas são, classicamente, a gente utiliza como referência, como carga elementar, tá? Então, toda vez que eu falar de carga, associar a unidade, que é o Coulomb, tá? E associar sempre esse valor que vai aparecer, principalmente no próximo tópico, nós vamos mostrar aí para vocês, tá? Então, ele pode ser tanto o próton, ou ele pode ser o que? O elétron. Ah, mas e o neutro, professor? Lembra que o neutro é a estabilidade, né? Chamamos de equilíbrio. É nem positivo, nem negativo e assim vai. Então, nos exercícios, vocês verão que vai aparecer. Mas por que ele vai aparecer, professor? Toda vez que ele falar assim para você, ó, tá em excesso. Lembra quando você estudou a parte lá da família 1A, 2A? Tudo que é excesso, ele precisa o quê? Doar. Nesse caso, vamos tirar como exemplo o oxigênio, ó. O oxigênio, ele precisa, ó, ele precisa. Então, está o quê? Faltando. Então, nos exercícios, ele vai dizer muito isso para você. Ó, tal corpo está com excesso. Significa que ele precisa o quê? Distribuir, né? Precisa fazer distribuição. Ah, está em falta. Se estiver em falta, significa que ele vai receber de alguém, tá? Isso é sempre essa condição nos exercícios. Isso aqui. Isso aqui, né? Próximo slide. Aí que é o que é bacana, ó. Aí volta aquela questão quando você, às vezes, do nada, somente quando você escora o teu cotovelo, você sente aquela sensação que você pegou um choque. Tiveram essa sensação, como fosse um pago, isso. Aí você fala assim, por que, professor? Tem a ver com isso aqui, ó. Significa que os nossos músculos, ele é movido à eletricidade, né? Tu vê quando o teu coração para, ó, ou de alguém para e tal, a primeira coisa, o cara vai lá dar um choque, né? Mas por que o choque? Porque o teu coração, ele tem o miocárdio, né? Então, o teu miocárdio, ele precisa de eletricidade para funcionar. Por exemplo, o cara que é uma pessoa que ela faz uma cirurgia de marca-passo, então, ele não precisa passar pelaquela porta de detector de metais. Ele precisa, pelo menos era assim, não sei agora, mas ele tem que, infelizmente, mostrar a cirurgia dele no marca-passo para que ele possa atravessar normal para aquela porta de emergência. Mas por quê, professor? Porque, vamos ver lá na frente, forma de eletrização, uma delas é a indução. Então, a indução, ele emite ali campos elétricos, que a gente vai falar lá na frente de campos elétricos para vocês, na próxima aula.
E pode ali induzir o marca-passo, mudar a sua frequência. E, meu amigo, frequência, tu já sabe que, infelizmente, o coração não vai aguentar a mudança de frequências cardíacas, né? Então, por isso que ele precisa ter essa noção aí, o vigilante, enfim, segurança bancária ou qualquer canto, ele precisa ter essa noção básica, tá? Ó, olha quando o corpo ele é neutro. O corpo que é neutro significa que, ó, isso aqui é um corpo é neutro, significa que o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Isso é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Vamos desenhar aqui uma esfera. Galera, sempre vamos tirar como referência sempre a esfera, né? Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, como nós colocamos aqui, tá? O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Beleza? Agora, olha o que acontece se você arrancar. Por exemplo, vou arrancar aqui um próton, vou apagar um próton daqui, né? Se você perceber, você vai ver que você vai ter mais o quê? Carga negativa do que cargas o quê? Positivas. A gente comenta, ó, esse corpo está carregado negativamente. Se o corpo dele está carregado negativamente, o que vai acontecer? Significa que ele tem mais elétrons do que o quê? Do que prótons. Beleza? Agora, vamos seguir a mesma ideia, ó. Vamos colocar aqui. E se eu conseguir arrancar mais prótons, o que vai acontecer, professor? Se eu conseguir arrancar mais prótons, perdão, se eu conseguir arrancar um elétron, ó, repara que ele vai ter mais cargas positivas do que cargas o quê? E cargas negativas. Então, toda vez, isso acontece muito, a nossa coleguinha acabou de falar, né? Pega choque, isso que ocorre. Significa que foi arrancado cargas do corpo dela. Quando você vai, por exemplo, toca na geladeira, não sei, mas faz tempo. Mas uma situação, uma vez toquei na geladeira, eu peguei um choque. Significa que, como você é um condutor de eletricidade, você está recebendo uma descarga elétrica de um corpo que está com excesso de carga. Nesse caso, você recebeu com uma carga negativa. Mas como assim, professor? Meu corpo? É. Por quê? Porque o nosso corpo tem sal, excesso de sal. Então, como tem sal, e uma das funções, quando você estuda aquela parte de funções orgânicas e tal, uma delas é o quê? Conduzir corrente elétrica. Você vai ver que cargas elétricas em movimento produz corrente elétrica. Então, galera, tá aí a explicação porque às vezes você do nada, ó, ele já pegou o choque aqui sem querer. Então, porque primeiramente o músculo é movido à eletricidade, né? Então, significa que se você pegou um choque, às vezes do nada, significa que houve uma... Ah, foi arrancado. Foi tirado, você recebeu ou doou. Isso significa que o teu corpo ficou carregado ou positivamente ou negativamente, tá bom? Ó, tá aí aquilo que eu falei para vocês. Quando o corpo, a gente mostrou aí para vocês, ó, foi arrancado um próton, foi arrancado um elétron. Repara que eu não falei, ó, foi arrancado foi arrancado um terço dele. Não existe isso. Existe o que nós vamos chamar que ele vai assumir valores. E esses valores, eles são números inteiros da minha carga alimentar, tá? Significa, professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aquela questão lá do gato do Enem. Quando teve a questão lá que ele começou a se coçar lá com o dono e tal, aconteceu esse processo aqui. Foi arrancado vários elétrons, né? Não foi arrancado um terço, não foi arrancado três terços, não foi arrancado cinco terços, não. Não existem essas formas de frações. Você sempre vai trabalhar sempre números inteiros, sempre múltiplos. E toda vez que você utiliza essa questão de múltiplos, é o que nós chamamos lá do latim, que nós chamamos de quanto. Quanto? Ó. Vê se vai aparecer aqui para vocês. Ó. Significa em latim que é quanto quando você consegue arrancar, por exemplo, algumas... Opa, desculpa, perdão. Eu me passando, desculpa. Bem, galera, e para finalizarmos nossa aula de hoje, nosso primeiro encontro, vamos falar sobre condutores. Condutores e isolantes elétricos. Isolantes elétricos. Tá? Condutores, o nome já está dizendo, vai conduzir o quê? Cargas elétricas, né? São materiais que vai
ter essa facilidade de conduzir cargas elétricas nesse caso, ó. Então, o que explica isso? Para isso a gente vai precisar recorrer aos modelos atômicos, aos modelos clássicos no caso, tá? De Rutherford-Bohr. Vamos precisar um pouquinho da tua física, da tua física lá, principalmente interação entre a interação à distância nesse contexto, ó. Pessoal, o que vocês acham dentro lá da física que você estudou? Lá a questão como interação, a distância entre ou partículas ou corpos, enfim. Então aqui você já sabe que você tem aqui o núcleo do átomo. Você já sabe que dentro do núcleo do átomo tem prótons, nêutrons, enfim. Então isso aqui é um núcleo pesado. Isso que tiramos como ele como centro. Essa aqui, vamos colocar um elétron aqui e outro aqui mais afastado. Pergunto aos senhores e às senhoras que estão aqui na nossa aula. Para você, qual é o mais fácil para arrancar elétrons? O que está mais próximo do núcleo do átomo ou o que está mais afastado do núcleo do átomo? Mais afastado do núcleo do átomo. Nós chamamos isso de elétrons livres. Ou também chamamos isso, olha o nome, elétron de condução. Se você pegar a tabela periódica e você pegar os metais, principalmente da família 1A e 2A, todos eles são bons condutores. Os bons condutores de eletricidade, eles serão os bons condutores também, condutores térmicos também, né? Então aqui, ó, são chamados, ele tem uma certa facilidade, ó. Beleza? Então você consegue arrancar, mas por que eu consigo arrancar? Porque devido à configuração eletrônica daquela matéria, daquele ponto material, tá? Se tiver ferro, melhor ainda, porque ele conduz uma certa, entre aspas, perfeição, essa eletricidade. Tá explicado por que você pega o choque lá da geladeira, né? Porque teu corpo tem sal. Então, nosso corpo, ele é um condutor de eletricidade, né? Por isso, quando bate um relâmpago a uma certa distância, você consegue sentir, né? Os orifícios lá do teu pênis, ele começa a subir. Mas por quê? Porque você está recebendo também descargas elétricas provenientes de algum fenômeno elétrico. Aquela famosa ideia da TV, né? Você liga a TV ou desliga, você aproxima lá, né, teu braço, aí teus cabelos dos teus braços começam a subir, porque teu corpo, ele é um condutor de eletricidade. Então você já sabe, não fiquem próximo de algum fenômeno elétrico que à distância você acaba recebendo essa descarga elétrica, tá? E já que você já me explicou que é mais fácil arrancar elétrons a uma certa distância, então aqueles que estão mais próximos do núcleo do átomo já fica o que? Mais difícil de arrancar. Essa é a ideia dos isolantes elétricos, tá? Os isolantes, o que, professor? Elétricos. Tá? E vão ter uma certa dificuldade, né? Ou seja, porque os elétrons estão muito próximos do núcleo do átomo. Então, como eles estão mais próximos, a força de interação é muito grande. Então já fica mais difícil. Aí você tem a madeira, tem aquela história, né? Quando a pessoa está... Plástico também, enfim. Mas existe aquela história que a pessoa pegou uma certa descarga, ela consegue ficar grudado naquela fonte elétrica que gerou a eletricidade, aí você tem aquela história, olha, pega ali uma perna manca, ou algo do tipo. Por quê? Porque a madeira é um isolante. Se você pegar a configuração da madeira, e se você perceber, principalmente a parte vegetal dela, os elétrons estão muito próximos, a configuração deles está muito próxima do núcleo do átomo. Já fica mais difícil você tentar conduzir energia. Toda vez que eu vou falar isso, ó, a questão de a condutividade, sempre associar essa questão dessa carga ela se deslocar com uma certa facilidade no condutor. Então, tá passando ali, professor? Tá, só que com uma certa dificuldade, por exemplo, na madeira. Por isso que você não sente. Agora, de um condutor, você já tem essa facilidade. Tocou, você já está recebendo já a descarga elétrica. Tá certo? Mas por que, professor? Se o condutor está muito carregado, você precisa de um outro condutor para você descarregar aquele excesso. Por isso que nós recebemos choque da geladeira, porque a gente
Nós, nesse caso, servimos de partícula negativa, ou seja, de aterramento para o caso com a geladeira. Maravilha. Pessoal, com isso, a gente finaliza a nossa primeira parte. Próxima aula, vamos falar sobre formas de eletrização e interações elétricas. Vamos ver algumas leis de atração, de repulsão. Acho que é sexta-feira a nossa próxima aula, né? Aí, nesse caso, a gente vai para o quadro. Quando é uma aula, a gente comenta e finaliza a nossa aula de hoje. Galera, essa aula foi gravada. Estará disponível logo mais para vocês no E-Class, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.